paz, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Que dia é hoje mesmo? Hoje é o dia dos pais. Você já deu aquele abraço no seu pai? Então hoje você fica ligado aí, chama ele para assistir com você o culto, porque hoje tem surpresa para os pais, hein? Vamos ler um versículo? Pega a sua Bíblia aí, lá em Romanos 12:17. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então Deus está falando o que pra gente? Pra gente se esforçar em fazer o bem. Certo? Vamos pro louvor? Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição nas mãos de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar. Faraó depois teve um grande sonho que José então interpretou. De escravo em governador tornou-se e o Egito com sua fé salvou. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Chegou o momento da nossa história, hein? Por que será que eu tô usando esse avental com esse sol, com essa lua? E tem aqui também um fecho de trigo, mas eu já vou contar para vocês. Hoje a história fala de um jovem chamado José. José era muito querido do seu pai e José também tinha muitos irmãos. Só que José, ele era o irmão caçula, ele era o mais novinho. Quem tem irmão aí e é mais novo do que você? Então, José era esse menino. Era um menino mais novinho, os outros irmãos eram os mais velhos. E aí o pai de José fez um casaco, que é uma túnica, né? Na época chamava de túnica, para ele colocar linda e deu de presente para ele. Os irmãos ficaram com muitos ciúmes. E ciúmes é o quê, hein, gente? Ciúmes é pecado, mas eles ficaram com muitos ciúmes. Aí, por que eu vou falar do sol e da lua? Porque José ainda teve dois sonhos que eu vou contar para vocês. Um sonho, José, ele sonhou com esses fechos de trigo e os fechos de trigo se curvavam. Só o fecho de José que ficava em pé. Os outros dos irmãos ficavam curvados, né? Quando você abaixa, assim, como se estivesse se curvando para um rei. E também ele teve outro sonho. O outro sonho foi quando o sol, ele sonhou com o sol, com a lua e as estrelas. E todos eles se curvavam também para José.
José, muito inocente, foi contar para os irmãos, né? Gente, vocês não sabem que eu sonhei. Sonhei que o feixe de trigo, o meu ficou em pé, o de vocês abaixou. Ai, sonhei que o sol, a lua... Contou toda a história do sonho, né? Os irmãos ficaram com muito mais raiva de José. Eles falaram assim, nós vamos nos curvar para você, você não é rei. E ficaram com muitos ciúmes mesmo. E aí eles se juntaram e tiveram um plano. Qual foi esse plano? O plano é, vamos sumir com José. E eles levaram José para um lugar e jogaram José dentro de um poço. Tiraram a túnica de José e jogaram José no poço. Eles venderam José e foram embora para casa e entregaram a túnica para o pai e falaram que José tinha morrido. Mas, na verdade, José foi vendido para um mercador e foi levado lá para o Egito. E ele virou um escravo. Agora, você pensa que José ficou resmungando? José amava Deus e José sabia que Deus tinha um propósito para todas as coisas. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. E aí José foi ser escravo. Potifar era o faraó e ele comprou, né? Ele que pegou José e levou para trabalhar lá no palácio. Aí teve uma vez, José, ele era Deus dava sonhos para José e revelava, falava o que tipo, ele explicava o que era aqueles sonhos. Deus revelava, né? Quando ele explica, ele revelava o sonho para José. O que ele fez? O faraó teve um sonho muito estranho e faraó ficou preocupado, porque faraó sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Então, aí ele queria saber o que queria dizer aquele sonho e ele ficou muito preocupado. E aí falaram pro faraó que José sabia interpretar sonhos. E aí chamou José. E José, não foi José que interpretou, né? A gente sabe que foi Deus que falou para José o que aquele sonho queria dizer. E aí ele falou que lá no Egito ia ter 7 anos de fartura, né, de muita comida, e 7 anos de pouquíssimas comidas, quase nada de comida. Então, o faraó gostou muito, né, dessa explicação de José e chamou José para ser governador. José começou a cuidar do Egito. E o que José fez? José, quando tinha muito alimento, José foi guardando. Então José, ele cuidava, né, organizava tudo e ele foi guardando um pouco de comida, foi guardando. Quando chegou os 7 anos de fome, né, de seca, tinha comida para o povo. E aí o que aconteceu? Passou-se muitos anos, veio essa época de fome, sem comida, e o que aconteceu? Os irmãos, lembra dos irmãos de José? Passou muito tempo, eles foram até o Egito comprar comida. E quando José olhou, depois de muitos anos, José reconheceu os seus irmãos e José perdoou os seus irmãos. Então José, ele foi um irmão que amou, mesmo tendo motivos para não amar. José, ele teve muitos motivos para odiar os seus irmãos. Ele foi vendido como escravo, ele foi separado do seu pai. Mas José, ele era diferente, ele era escolhido e ele fazia a diferença onde ele estava, seja lá com os seus pais, com a sua mãe que já tinha falecido, com seu pai, com seus irmãos, mas também lá no Egito ele também fez a diferença. E você vai fazer a diferença? Você vai ser um irmão que ama, um irmão que não tem ciúmes, um irmão que não briga? Eu acho que você pode fazer isso. Mas se por um acaso você sentir um pouco de ciúmes, o que você vai fazer? Se de repente um dia você brigou com o seu irmão, ou com algum amigo, quem não tem irmão, né? Pode ser que brigue com algum amigo. Você vai orar e vai pedir para Jesus perdão, né? E lembra sempre da história de José. José, ele tinha muitos motivos para não fazer o que era certo. Mas José escolheu o caminho do Senhor. E Deus honrou José, porque José, de escravo, ele virou governador. E que história, hein? Isso é para a gente guardar, na mente e no nosso coração.
e que você venha fazer diferença na sua casa, na sua escola, onde você estiver. Combinado? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela vida de José que o Senhor trouxe para nós hoje como exemplo para nós. Que cada um de nós sejamos mais parecidos com Jesus e que a gente venha fazer a diferença na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora da nossa memorização do versículo. Vamos lá? Vamos ler aqui na Bíblia primeiro, né? E vamos lembrar que quando a gente memoriza o versículo, a gente grava na mente e no coração. Então vamos prestar bem atenção aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Vamos ler? Tá com a Bíblia aí, né? Então tá bom. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Mais uma vez, rapidinho, hein? Mais rapidinho. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Ah, muito bom agora, hein? Agora vamos fazer uma brincadeira aqui, uma dinâmica. A gente vai fazer aqui, olha só, uma brincadeira com essas meninas lindas aqui, as pro, né? Então eu vou fazer assim, eu vou colocar as palavras do versículo para cada uma, um pouquinho para cada um. Depois a gente vai chamar, sabe quem? O tio Álvaro. Vamos ver se ele vai conseguir desembaralhar isso aqui. Fiquem aguardando aí que vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, a Prodeise vai ficar com essa palavra, se for possível. Mais uma palavrinha? Sim. Quanto? A Proellen vai ficar com essa palavra grande aqui, depender de vós, uma frase, né? E a Proeli vai ficar com duas. Tem de paz com todos. E eu vou ficar com essas duas aqui, ó. Com todos os homens. Romanos 12, 18. Então, vamos ler aqui todo mundo de novo? Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Agora a gente vai embaralhar todo mundo. Vai lá. Troca tudo, troca tudo. Eu vou ficar pra cá. Tá bom aqui? Tio Álvaro! Vem aqui um pouquinho, tio Álvaro. Olá! Então agora, tio Álvaro, você vai fazer o seguinte. Você vai descobrir qual é o versículo que tá aqui. Tá errado isso aí, né? Aí eu vou falar assim, você vai ter que colocar a gente no lugar certo, para formar a frase direitinho. Ok, vamos lá então. Eu acho que é, se for possível, quanto? Aí. Depender de vós. Tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Acertou! Tudo bem, tio Álvaro? Vamos lá? Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Ser pai é procurar ser amigo, espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorri. É sofrer quando o filho sofre. Ser pai é acordar
bem cedinho. O pão de cada dia ganhar. Ser pai é ouvir no final do dia os filhos e a esposa perguntarem: Como foi o seu dia, papai? Está muito cansado? esquece lutas e fadigas. Ele abraça os filhos e ensina-os a orar. Graças te dou, ó Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho e pelo pão que tu nos dás. Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É tornar-se como uma criança para com o filho brincar. É tornar-se adolescente para com o filho dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seus problemas participar. Ser pai é ensinar seu filho a ser amigo de Deus. É ensinar a importância da palavra de Deus. Ser pai é incentivar, aconselhar. E aos passos do filho acompanhar. Nunca a falsidade usar, pois ser pai requer somente a verdade falar. Ser pai, que pequenina palavra! Mas quanta responsabilidade! Ser pai é com o filho participar de derrotas e vitórias. Não só de sonhos, mas também de realidade. Ser pai é muitas vezes dizer não. Ser pai é ser exemplo. Pais, ensinem aos seus filhos o caminho em que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão dele. Feliz Dia dos Pais! O meu pai é como Noé, ele fez uma arca pra vencer a tempestade. O meu pai é como Daniel, um homem fiel que fala sempre a verdade. O meu pai é como Jacó, ele busca para nós o melhor. O meu pai é como Davi, ele faz um gigante cair. Eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual ao meu pai. O meu pai é como Moisés, ele sabe o que Deus sempre vai abrir o mar. O meu pai é como Josué, e todas as muralhas ele vai derrubar. O meu pai é como Sansão, que tem a força de Deus para lutar. O meu pai é como Abraão, pela fé ele me guiará. Eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual ao meu pai. O meu pai é como Noé, ele fez uma arca pra vencer a tempestade. O meu pai é como Daniel, um homem fiel que fala sempre a verdade. O meu pai é como Jacó, ele busca para nós o melhor. O meu pai é como Davi, ele faz um gigante cair. Eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual ao meu pai. O meu pai é como Moisés, ele sabe o que Deus sempre vai abrir o mar. O meu pai é como Josué, e todas as muralhas ele vai derrubar. O meu pai é como Sansão, que tem a força de Deus para lutar. O meu pai é como Abraão, pela fé ele me guiará. Eu quero ser igual, eu quero ser igual, eu quero ser igual ao meu pai.
Terminamos o nosso culto de hoje, mas nós não podemos encerrar esse culto sem antes orar pelos nossos pais, né? Depois de uma homenagem tão linda que nós fizemos hoje aos pais, nós queremos abençoar a vida de vocês. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te damos graças, meu Deus, por cada pai e que o Senhor possa neste momento abençoar a vida de cada um deles, derramando as tuas ricas bênçãos sobre a vida desses homens, desses pais, para que sejam a cada dia mais cheios do teu Espírito Santo e mais abençoados pelo Senhor em suas casas com a vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz Dia dos Pais! Tchau! Até semana que vem!